Salve corredores, está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego. Hoje é sexta-feira, dia de te apresentar mais um calçado de corrida. O calçado de hoje é um tênis de uma família de calçados muito bacana, que eu já fiz o review de quase todos eles aqui para vocês. E eu estava super animado para revisar esse tênis, porque é um modelo novo, é um lançamento de mercado e é um tênis que tem características diferentes, entra num nicho de mercado diferente. Então, a partir de agora, vocês conhecem tudo sobre esse cara aqui, que é o Adidas Tempo Boost, um tênis de performance que mescla o Boost com EVA e tem vários implementos muito bacanas. Ok? Não sai daí, está começando mais um quadro Testamos, hoje com o Adidas Tempo Boost. Bom, gente, como eu falei para vocês, quando eu fiquei sabendo desse lançamento aqui, eu fiquei super animado para fazer o teste nesse tênis. Por quê? Primeiro porque eu já revisei todos os calçados da família Boost, os mais estruturados, Supernova Glide, o Sequence, o tênis de guerrilha, que é o tênis mais vendido da família Boost, também o tênis que abrange o maior número de corredores, que é o Energy Boost. Já fiz o Adios Boost também, todos em suas mais diferentes linhas, a primeira edição, a segunda edição, alguns tênis eu já fiz até a terceira edição. E esse calçado ele entra dentro da família Boost, mas ele tenta abraçar um novo tipo de corredor. Ele tem um solado híbrido que trabalha com metade de Boost e metade de EVA, e ele tenta abraçar aquele corredor que é um corredor de performance, mas que também não está acostumado com o tênis especificamente de performance. Aquele corredor que está a fim de correr com o Adios Boost, mas para ele o Adios Boost ainda é um tênis muito rústico, muito duro. Ele quer um tênis intermediário para rodagens de qualidade, para rodagens específicas com velocidade. Este é o nicho ao qual se destina o Adidas Tempo Boost. E a partir de agora, então, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Bom, vamos aproximar aqui na Virb para mostrar para vocês. Esse aqui é o Adidas Tempo Boost. Ele é muito bacana porque, primeiro, ele tem um visual que parece um tênis retrô. Ele foge um pouco das tendências da Adidas, principalmente no que se refere ao mesh, a categoria de mesh. Não trabalha com Tech Fit, como vocês podem ver. É uma espécie de tela bem abertinha, mas eu diria que é um mesh tela. E todas as partes de suporte que a gente está vendo aqui, tanto essa parte na parte da frente, quanto as partes laterais, trabalham com um material que lembra a camurça. Não sei te dizer porque no release do produto não fala exatamente qual é esse material, mas lembra a camurça, e isso é muito de tênis retrô. Eu falei aqui outro dia sobre o Skechers Go Run Victory, que tinha exatamente essa configuração, uma espécie de tela, um meshzinho bem furadinho, com bastante perfuração, e a camurça dando a estrutura. Nós estamos falando de um tênis que tem o clipe no contraforte, forte, mas não é aquele clipe externo, como tem no Energy Boost, é um clipe interno. E na verdade ele lembra muito o clipe do Adios Boost, que também trabalha na parte interna. E ele tem uma estrutura semelhante à do Adios Boost. Se você for avaliar como tênis, ele se parece mais com o Adios Boost do que com os outros membros da família, do que com o Energy Boost, por exemplo. Também é um tênis rústico, é um tênis que tem pouca superposição de tecido e não tem elementos acolchoados para te dar grande conforto na parte interna do pé. Existe costura, é um calçado que trabalha aí, ele é intermediário entre o que existe de mais rústico da família, que é o Adios Boost, e os calçados de rodagem como o Energy Boost. Ele entra para ser um elemento no meio do caminho aí entre esses dois tênis. E ele consegue esse objetivo, consegue atingir esse objetivo com maestria, até porque tem muita gente que manda e-mail para mim me falando sobre o Adios Boost. O Adios Boost é o tênis rápido da família Boost da Adidas. O que você acha? Eu acho fantástico, acho um tênis muito legal, mas eu sempre falo, não é um tênis para qualquer um, porque é um tênis mais duro, mais rústico, tem muito pouco acolchoamento interno, ele não tem praticamente nenhum tipo de amortecimento específico de contenção de impacto. Ele é muito mais para propulsão, para retorno de energia, do que para amortecimento. E esse calçado não, ele entra aí numa faixa intermediária e provavelmente vai ter um nicho de corredores maior do que o próprio Adios Boost, certo? Vamos mostrar um pouquinho mais de perto então. Essa parte branca aqui é a tecnologia Boost. Vocês já conhecem, é o TPU que a Adidas desenvolveu, são aquelas cápsulas de energia que a Adidas trata como energia infinita. A diferença desse tênis para a maioria dos tênis da família Boost é que ele só tem 50% de Boost, o restante, essa parte toda azul aqui, é um EVA. Quando a gente fala em EVA, a gente fala em estabilidade, em menos retorno de energia e mais estabilidade.
Dessa forma, esse calçado ele não vai te dar o mesmo retorno de energia que você está acostumado com o Adios Boost, nem com o Energy Boost, mas por outro lado ele vai te dar uma absorção de impacto e um controle de estabilidade um pouquinho maior do que o Adios Boost. Para aquele cara que está correndo com a família Boost há algum tempo e sente aquela vibração, que eu já falei várias vezes aqui, que o TPU da Adidas proporciona aquela vibração, se você está correndo e sente aquela vibração, com esse tênis você vai sentir muito menos. É o mesmo que acontece com o Supernova Glide e com o Sequence, que são calçados de estrutura, mas que também mesclam o TPU da Adidas com o EVA. Nesse calçado, a diferença básica que você vai perceber é que, principalmente olhando na parte de dentro, você vai ver que o TPU só vai até o arco do pé, na parte interna. E como ele é um calçado para pisada regular, um calçado de performance, ele se propõe a ser um calçado para corredores que entram com o calcanhar. Então, você vai ter um calçado que trabalha uma responsividade maior na parte de trás do pé e mais estabilidade na parte da frente, justamente para quem quer correr e está acostumado a entrar com o calcanhar. Certo? Vamos lá, esse calçado é um tênis de 10 milímetros de drop. Nós estamos falando do drop tradicional já da Adidas. Todos os tênis da família Boost trabalham com esse drop de 10 milímetros. Então, mais um elemento que corrobora para a informação de que ele não é um calçado para corredores que entram com o meio pé. Uma outra coisa muito bacana do Tempo Boost é que ele entra numa fatia de mercado para neutros pronadores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele trabalha com o Stable Frame, que é aqui toda a plataforma de EVA que dá um pouco mais de estabilidade, e ele tem muito mais plataforma de EVA na parte interna do que na parte externa. Como você pode ver, na parte externa o Boost vem mais para frente, na parte interna o Boost vem menos e na parte interna ele tem aqui uma estrutura de EVA que é o que eles chamam de Stable Frame, que é justamente para o corredor neutro pronador, não que tem severas pronações, tá, gente? É mais para o corredor que pisa neutro, mas que tem uma ligeira pronação. Aquele corredor que dá aquela entrada com o tornozelo na parte interna vai ter uma estrutura um pouquinho mais rígida para sustentar essa regularidade nesse calçado. Ou seja, vamos fazer um resuminho geral. Estamos falando de um tênis 268 gramas, com 10 milímetros de drop, para neutros pronadores, que entra numa fatia de mercado intermediária entre um tênis de rodagem e um tênis de competição. Serve para os seus treinos intervalados, serve para você ganhar velocidade nas suas rodagens de qualidade e serve também para o seu dia de prova, por que não? É um tênis que tem peso, drop, estrutura para ser o seu calçado do dia de prova. E o mais legal de tudo isso, que ele oferece uma opção um pouquinho mais confortável e um pouquinho mais dinâmica para a corrida do que o próprio Adios Boost, que no meu entender é o tênis forte de performance da Adidas. Certo? Então vamos falar agora dos pontos positivos e negativos do Adidas Tempo Boost. O primeiro ponto positivo desse tênis é que ele é super versátil. Quando você faz uma combinação de calçado, que ele é com peso intermediário, serve para suas rodagens, mas também serve para os seus treinos de qualidade e serve para o seu dia de prova, você tem um calçado na mão que pode ser seu único tênis. Você de repente não precisa ter 2 pares de tênis para revezar, e esses tênis que a gente coloca para você como um tênis que pode abranger todos os seus tipos de corrida, a gente normalmente está tratando de um tênis versátil. Esse calçado é um calçado que vai... Um outro ponto positivo desse tênis, ele vai surpreender muitos corredores que não tinham um calçado específico para o seu tipo de corrida. A Adidas, ao colocar esse tênis no mercado, está privilegiando os neutros pronadores, o que é um negócio muito bacana, porque não existia um tênis nessas configurações abaixo de 280 gramas que atendesse esses corredores nas linhas da Adidas, o que é algo muito bacana. E o terceiro ponto positivo desse tênis é que, além de atender esses corredores, ele talvez se coloque numa tendência de mercado que existe hoje, que é entender que a grande maioria dos corredores tem uma certa pronação. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, até porque isso é muito controverso, exige uma conversa sobre biomecânica mais extensa e o quadro Testamos não está aqui para isso. Mas existe uma tendência de mercado que entende que a grande maioria dos corredores tem uma ligeira pronação. Pronar é do corredor. Tendo em vista, tomando isso como por base, naturalmente seria interessante do ponto de vista das marcas produzir calçados com mais resistência na parte interna do pé. O que eu diria desse tênis é que ele talvez entre nessa linha de mercado para atender a grande maioria dos corredores, sem ser um tênis para pronadores especificamente, mas sim para fornecer uma ligeira contenção às pronações naturais da grande maioria dos corredores.
É muito específico essa conversa, também não, como eu disse, não vou entrar em detalhes, mas talvez a gente comece a ver daqui para frente mais calçados com suporte interno, atendendo a essa demanda que os novos estudos entregam aí nesse mercado, de que a grande maioria dos corredores tem uma certa pronação, nem que sutil. Talvez a gente comece a ver mais calçados nessa configuração do que calçados somente neutros, né? Sem nenhum tipo de suporte na parte interna do pé, certo? Bom, ponto negativo desse calçado, no meu ponto de vista, é a respiração. Ele ganha muito em versatilidade, ele ganha no design, que eu achei muito legal, porque parece um tênis retrô, mas o mesh dele não trabalha tão bem quanto os outros modelos da Adidas. Por exemplo, o Energy Boost SM tem um mesh com perfurações bem maiores do que essa e, no meu ponto de vista, respira mais com esse calçado. Esse calçado foi comigo para a meia maratona da Rock and Roll Series em Nashville, no Tennessee. O treino que você viu em Miami, eu também estava usando esse calçado e vou te dizer que talvez ele funcione melhor para treinos intervalados e treinos mais curtos, entre 16, 21 até 25 km, do que para rodagens muito longas, como essa de 30 que eu fiz em Miami. No final da corrida, eu senti um pouquinho falta de suporte, mas tirando isso, tênis muito bacana. Certo, gente? Relembrando, 10 ml de drop, 268 gramas, está no mercado por R$ 449, um preço acessível se a gente for pensar que estamos falando de uma marca que tem calçados com valor bem mais elevados do que esse, certo? Esse foi o Adidas Tempo Boost, espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira que vem tem mais. Um grande abraço para você, até a próxima, tchau! Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se, que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para a corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!